Então eu já quero convidar Tatiana Santos, que está aqui com a gente também. Ela que faz parte do Ministério de Madureira, do setor 67, lá no bairro Coroado, e está aqui, aceitou o convite para estar aqui nessa tarde com a gente. A voz está falando. Nessa tarde com a gente. Tem água aqui, mas eu não tomo. É assim mesmo. Então, se apresente aí. Boa tarde a todos que estão online. Quero também agradecer. Boa tarde a todos. Boa tarde, Martim. Muito obrigado pelo convite, né? Também ao Jornal AM por esta oportunidade de estarmos aqui. E vamos, nesta tarde, compartilhar experiências. Porque eu sempre digo que as pessoas elas se reúnem para compartilhar experiências. Cada um de nós temos uma contribuição a ser transmitida. E nós estamos aqui para aprender uns com os outros. Talvez a sua experiência seja fundamental para um crescimento, um desenvolvimento de outras pessoas. Estamos nesta tarde, nesse pouco tempo, e ali a gente estava nos bastidores só escutando, e quantas experiências aqui foi compartilhada. Talvez de pessoas que estejam neste momento online e que digam assim, eu não sei o que fazer da minha vida. Eu não sei exatamente que talento eu tenho, será que eu tenho uma possibilidade de crescimento? Mas é nesse pouquinho mesmo, talvez para aconselhar alguém, talvez para adorar, talvez até para só ouvir, porque tem uns que só servem para ouvir, né? São ouvintes e quão maravilhoso seria só ouvir, né? Então, nessa tarde, estamos aqui para contribuir em nome de Jesus aqui com vocês. Muito bom. Então, ela aceitou o convite, a gente está aqui e vamos saber mais sobre a caminhada dela, né? Já que estamos falando sobre experiências, né? Ela vai contar um pouco da experiência dela. Sim, algum momento que estava na luta, no aperto, né? Estava precisando de uma mãozinha e Deus ele fez a diferença ali naquele momento, naquele lugar. Fica à vontade. Falar de caminhada é você trazer a sua própria história, né? Nós temos um ministério que somos do Ministério de Madureira, ali no setor 67, para a honra e a glória do Senhor. Estamos ali sobre a responsabilidade do nosso pastor Amilson, nossa pastora Maria. Mas a nossa caminhada não começou hoje. Começou há 3 anos e meio, praticamente. Nesse ano de 2020, nós vamos completar 4 anos. Mas eu digo que parece que as coisas na nossa vida parecem ser tudo perfeito. E, digamos assim, a minha vida parecia ser perfeita, né? Porque era uma vida que estava voltada para objetivos, estudos, promessas, mas o fundamental da nossa vida é ter Jesus na nossa caminhada. Sem Jesus a gente não consegue absolutamente nada. E foi pela falta de Cristo que muitas das vezes a gente acaba tomando decisões desmedidas. Eu tinha uma vida muito agitada, eu era uma pessoa assim que queria ganhar o mundo. Agora, impossível ganhar o mundo sendo que você só tem 2 mãos, né? Então, eu queria fazer um pouco de cada, eu queria agarrar o mundo de todas as maneiras. Então, queria estudar, queria trabalhar, queria fazer de tudo. E esquecia do meu lado espiritual. E isso é um perigo. É um perigo para uma pessoa que quer realizar sonhos e projetos e esquecer de Deus. E foi nessa caminhada de querer ganhar o mundo que eu tive vários problemas de saúde. Na verdade, Jesus começou a trabalhar na minha vida através da minha saúde, né? Eu comecei a ficar muito doente, adoentada, ir aos hospitais e fazer inúmeros exames e os médicos não detectarem o que eu tinha. Eu digo que eu fui uma paciente cujos diagnósticos eram mais improváveis possíveis. Eu estava praticamente como uma cliente VIP da Unimed. Eu entrava, eu saía, eu tomava medicação, eu melhorava, mas depois eu piorava. E não surtia resultados isso. E num momento de trabalho, que eu também, uma das minhas profissões é ser professora. E eu trabalhava ativamente no CETAM, com os alunos interioranos.
E numa sexta-feira eu sempre me recordo desta situação, porque eu trago a marca no meu corpo. E essa marca ficou para que eu lembrasse de onde foi que Jesus me tirou. Então tem marcas que o Senhor Ele permite estar no teu corpo, para que você resgate e diga assim, naquele momento da tua fragilidade, você olhe e diga, eu já sei de onde eu vim. Então numa sexta-feira estava eu com os meus alunos, muito envolvida com eles, e me convidaram para uma recriação. E nessa recriação eu machuquei o meu pé, num simples jogo de futebol, uma coisa tão simples que é chutar uma bola, que para mim se tornou um terror. Eu chutei a bola e o meu pé ficou. E nisso que o meu pé ficou, estourou o meu tendão de Aquiles. E eu ficava nessas viagens praticamente quase 50, 60, 70 dias fora de casa. Minha mãe ficava sozinha na sua residência e eu ficava no interior. E ainda me faltavam 15 dias para voltar para Manaus. E eu tive que aguentar 15 dias no interior arrastando meu pé. Aí você me pergunta, como é que você aguentou? Até hoje eu não sei. Jesus foi colocando as pessoas nos meus caminhos para me ajudar, para me levar até as escolas, para eu dar as minhas aulas. Eu muitas das vezes usava da cadeira para apoiar o meu pé, para poder escrever no quadro de lousa. E quando eu cheguei em Manaus, fui ao 28, fui diagnosticado que eu tinha uma fratura no tendão de Aquiles. Imediatamente fui levada num hospital, fizeram a cirurgia. O que seria uma coisa simples, é uma cirurgia, basta um pós-operatório, que estará tudo ok, estará tudo perfeito na sua vida. Para mim foi diferente. Não, eu tive que passar pelo vale da sombra da morte. Eu tive que passar pelo estreito de Jeová, para saber que eu dependo dele. Então aquele meu tempo, que era integralmente para atingir os meus objetivos sem Jesus, eu tive que parar tudo, voltar para uma estaca zero, ficar praticamente 1 ano numa cama, praticamente nesta cama, com essa cama lá com a bota ortopédica, sem poder mexer, sem ter a certeza até que eu poderia caminhar. Porque a minha reconstrução foi uma reconstrução que até hoje o médico ortopedista, a qual eu faço acompanhamento, ele diz, olha, se você fosse bailarina, tua carreira estava encerrada. Porque eu tive que pegar o tendão de Aquiles do teu dedão para poder reconstruir. Mas para a glória de Deus, apesar de todas as tribulações, o Senhor reconstruiu o meu pé. O Senhor conseguiu me fazer andar novamente. E eu digo que eu reaprendi a andar, igual como uma criança. Imagine uma criança que começa a engatinhar e de repente começa a sentir o gosto de estar em pé. Assim fui eu. E assim foi a minha vida, e assim eu fui começando a reconstruir. Só que nós, seres humanos, nós não aprendemos com as nossas falhas, não é verdade? Jesus às vezes deixa passar algumas situações na nossa vida, e aí naquele momento da situação você lembra de Jesus, mas você não aprende com Jesus. Aí é preciso uma segunda dose, para que ele seja mais apertado na tua vida, e tu volte para ele e diga assim, realmente eu estou pisando na bola, e eu preciso tomar vergonha na minha cara e tomar um acerto com Jesus. Então, o Senhor, Ele recuperou todos os meus movimentos dos pés. Todos. Eu passei pelo estreito num ano. O ano, eu digo, de 2016, 2017, foi o ano assim que foi do estreito do Senhor. Então, o que aconteceu? Eu não aprendi. Aí o Senhor me permitiu eu ficar doente de novo. Porque quando eu me recuperei, eu comecei novamente as minhas atividades, eu comecei a novamente dar importância maior ao meu trabalho, eu comecei a dar importância maior às minhas coisas, aquilo que eu achava ser mais importante para mim. Então eu caí de novo doente. De novo estou eu voltando para a Unimed, saindo da Unimed, aquele hospital, e novamente os médicos fazendo bateria de exames e não sabendo o que eu tinha. Foi quando, às pressas, eu fui levada, e aí, numa escura, um médico cirurgião disse assim, nós vamos fazer uma cirurgia nela. E aí os técnicos diziam, mas como, doutor, que a gente não sabe nem o diagnóstico que ela tem, porque eu senti uma dor muito grande no meu abdômen e eu não sabia o que era aquilo. E aí eles me levaram para o centro cirúrgico. E às escuras, totalmente às escuras, sem saber o que poderia acontecer, eles me fizeram uma videolaparoscopia. E nessa videolaparoscopia, que é uma cirurgia onde
São 3 pontos que são furados no seu abdômen. Então são colocados ferros dentro de você e uma videocâmera para saber o que está acontecendo por dentro. Então naquela videocâmera foi diagnosticado que eu tinha um cisto bem na minha parede que tinha eclodido. E aquele cisto estava cheio de sangue e estava correndo toda a minha parede abdominal. Eu poderia morrer de uma infecção generalizada. E eu não sabia disso. Eu tinha sintomas, mas não sabia. Estava ali eclodido na minha parede abdominal, o improvável. Para ver, né? As coisas improváveis que acontecem para a gente dar aquele encontrão e dizer, nossa vida não é nada. E então o médico retirou aquele cisto, fez a cirurgia e eu de novo fui para o leito. De novo paralisei tudo, de novo a minha energia foi de 220 a 0. E aí Jeová trabalhando, e ali Jeová visitando. E aí novamente fui para um tratamento com Deus e com os homens. Foi quando Jesus ele veio a me dar um encontro verdadeiro. E aí eu reconheci que sem Jesus eu não sou nada. Aliás, nós reconhecemos enquanto seres humanos que sem Cristo nós não somos nada. Verdadeiramente aquilo que o apóstolo Paulo diz, não sou eu que vivo em Cristo, mas é Cristo que vive em mim. E quando ele disse isso é porque a vida dele morreu, a vida pregressa dele morreu, ele se constituiu para uma nova vida. E naquele leito, naquele momento de tratamento médico, da minha vida está por um fio, porque eu vi a minha vida num fio, mas que ela não foi apagada, porque Deus disse assim, não está no tempo e não está na hora, eu ainda tenho muita coisa para fazer, e muita coisa para realizar. E hoje nesse tempo, eu digo que eu estou vendo aquilo que Ele estava prometendo para mim, e até me arrependo muitas das vezes, de ter demorado tanto a compreender. O conhecimento humano ele é muito bom, mas o conhecimento do alto é o melhor. Porque no conhecimento do alto, você compreende a verdadeira essência e missão a qual você veio ser trazido para a terra. Então hoje eu contemplo por Deus e muitas das vezes até posto nos meus status a dizer assim, meu Deus, como o Senhor me surpreende. Às vezes você acha que você está indo para um lugar, você está indo numa direção de uma vida, por acaso, você está encontrando pessoas por acaso, mas na verdade o Senhor já está colocando a sua vida, esquematizando a sua vida, direcionando a tua vida para dentro de um propósito. Afinal de contas, a nossa vida ela tem um propósito aqui na terra. Muito bom, hein? Isso é interessante, fortalece a nossa fé cada vez mais, porque quando a gente ouve um testemunho desse, né, a gente fica conhecendo mais Jesus, a gente conhece mais Jesus, né, até eu conheço Jesus até o momento que eu ouço o que Jesus está fazendo, ou como Ele é, né, o que Ele fez, como Ele é, e Ele vai mostrando como é que Ele é. Eu fico perguntando, Senhor, me mostra como é que o Senhor é. E Ele fica mostrando como é que Ele é. Tanto através da minha vida e através da vida de alguém, do testemunho de alguém, Ele mostra como é que Ele é, né? Então, eu fico surpreendido com as obras do Senhor. Eu sei que Ele faz isso, mas eu fico surpreendido do mesmo jeito. E continuo ficando surpreendido, né? E Deus ele vai dando vitória, né? Muito bom. É porque muitas das vezes o Senhor ele tem sua maneira de trabalhar e tratar. E assim, eu digo aos irmãos que as oportunidades Deus sempre me deu, né? Oportunidade de estudar, eu glorifico a Deus. Pela minha formação não é uma... Eu não digo que eu falo que eu fico meio que envergonhada, assim, a questão de formação. Eu tenho 2 faculdades, eu tenho uma pós-graduação e tenho um mestrado. Mas eu não sou muito de tocar a respeito disso, né? Porque assim, foram as oportunidades que Deus proporcionou e eu glorifico ao Senhor por conta disso. Mas assim, não é o fundamental.
faz parte da nossa caminhada aproveitar as oportunidades, mas o essencial é Cristo Jesus na nossa vida. Porque os diplomas se vão, a formação se vai, o dinheiro se vai, o status se vai, mas Jesus não se vai. Se nós temos Jesus, se nós temos o Espírito Santo em nossas vidas, essa vai ser a verdadeira essência, a verdadeira razão e o verdadeiro motivo. Eu sempre cito, e inclusive até o culto que os irmãos participaram sábado, culto de jovem que nós tivemos lá no setor 67, a experiência que eu tive no interior. E dentro desse processo de formação de caráter, de moldagem, até o valor mais primordial o Senhor trouxe para a minha vida. E eu sempre cito a experiência que eu tive no interior, nas pessoas humildes, onde muitas das vezes você olha e você diz assim, como é que essa pessoa consegue estar com tanto sorriso no rosto, vivendo com tão pouco, vivendo às vezes até com nada, como eu sempre vivo, como eu sempre avistei com os meus olhos. Às vezes a casa caindo praticamente na sua cabeça, mas está ali com um sorriso de orelha a orelha. Sabe por quê? Porque a essência dela está em Cristo. Pode não ter nada na panela, pode não ter um sapato para calçar, até com os pés no chão, ali pisando no barro, né? Não tem nada ali, mas tem o que é tudo, que é Jesus. E o Senhor fala que busque primeiro o reino do céu e a sua justiça, que as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mateus capítulo de número 7. Então o Senhor está dizendo ali o valor dele, que é ele o tudo. O irmão estava falando do projeto ASA, e quanto que nesse período de pandemia nós vimos a essência do resgate da solidariedade. Porque o amor ao próximo, muitas das vezes, muitos perderam, se esqueceram. E o amor é o dom, é o princípio primordial de nós. E o Senhor disse que o amor é o que ficará no final. E quantas pessoas elas estão precisando? Às vezes não tem nada, mas se tiver Jesus, se encontrar Jesus, ela já vai ter tudo. Assim aconteceu na minha vida e assim com certeza aconteceu na vida de vocês. O amor, ele que atrai as outras coisas, né? Tem uma história sobre, uma reflexão sobre o amor, o dinheiro e o sucesso, né? Bateram na porta, a família, o pai, a criança, e eles viram que o sucesso estava batendo na porta. E o pai estava precisando do sucesso, estava precisando disso. E de repente ele falou, eu vou deixar entrar o sucesso. Só que nós estamos precisando de dinheiro. Tá? Né? Vai ter sucesso, mas e se não ganhar nada? Nós estamos precisando do dinheiro. Então, deixa o dinheiro entrar. Aí a criança apareceu e disse, vocês brigam muito, deixa o amor entrar. Vocês brigam bastante aqui. A casa fica um inferno, o clima fica tenso. Deixa o amor entrar. Está precisando de amor aqui. Aí quando só podia entrar um. Se entrar só um, os outros iam ficar fora. Só podia entrar um. Então quando o amor entrou, aí veio os outros também. Veio o sucesso e veio o dinheiro atrás. Porque o amor, ele atrai as outras coisas. Isso é verdade. O amor, ele é a razão de tudo. É só lembrar do exemplo de Cristo. Quando o Senhor, ele disse que por amor, né, a humanidade, ele deu o seu único filho. Então não tem um exemplo tão grande como o de Jesus Cristo de Nazaré. E com amor você tem prazer em fazer tudo. Essa xícara, por exemplo, ao ser confeccionada, quando você coloca amor em fazer, ela não vai sair de qualquer jeito. Ela não vai ser feita de qualquer maneira. Você sempre vai querer fazer o melhor. E quando a gente trata de obra de Deus, quando a gente trata das coisas do Senhor,
nós sempre vamos querer fazer o melhor, porque Deus nos dá o melhor. Deus nos traz o melhor. E por isso, assim, eu digo que hoje o Senhor, Ele me exclui muitas das vezes de fazer até os meus projetos pessoais, para priorizar os projetos dele, mas fazer com a essência do amor. E assim, quando a gente faz, há prazer. Há prazer quando eu vejo um irmão que chega cabisbaixo, que está precisando de uma palavra, ou até mesmo de um aperto de mão, ou um abraço, e você vai lá, externa, dá um aperto de mão, dá um abraço, e só pelo simples gesto você vê uma diferença. Há prazer, por exemplo, quando eu estou com a minha mãe e a gente está distribuindo alimentos a pessoas que estão na rua, e de repente elas são surpreendidas, como se dissesse assim: como é que me enxergou? Sim, porque Jesus enxerga aqueles que ninguém enxerga e nos leva àqueles que ninguém quer levar. É mistério de Deus. É o amor, é simplesmente o amor, e é esse amor que faz com que a gente façam as coisas da melhor forma possível. Muito bom. Eu agradeço aqui pela oportunidade de ter aceitado o nosso convite. Vamos chamar de novo, com certeza. Foi muito bom, Creio que pessoas foram edificadas, que é o importante, o propósito dessa programação, O resultado tem que ser esse, tem que ajudar. Por isso que tem dicas, tem música, tem entrevista. Justamente para o propósito é incentivar as pessoas, ajudar as pessoas, através de cada gesto, como foi dito. Então eu agradeço a oportunidade de ter aceitado nosso convite. Muito obrigado. E nós vamos agora com a música com a Tisso,